A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Amém? Amados, hoje foi um dia cansativo. Até fila para almoçar teve. Mas foi um dia também produtivo. Por outro lado, porque propicia um convívio com os filhos, com a família. Nós ouvimos algumas queixas em relação à movimentação dos dias das mães e a diferença da movimentação nos dias dos pais, mas a gente não está aqui para competir, mas é só algo que a gente percebe que não é igual mesmo. No dia das mães é papel para tudo quanto é lado, é barraquinha com um bocado de itens e tal. No dia dos pais, só vi, eu de tanto falar, parecia uma barraquinha aqui no largo, vendendo algumas coisas para os pais, mas não vi tantos pais indo lá comprar também. Mas fora isso, nós estamos gratos também porque Deus tem nos honrado com o ofício de pai, podendo cuidar de filhos, sendo referência, e não tem nada melhor que isso. Mas o que eu tenho para te dizer hoje, compartilhar a vocês hoje, está em Provérbios 14. É uma reflexão muito simples. 14, a partir do verso 26. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Vou repetir outra vez. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Nós queremos que os nossos filhos sejam sempre fortes, estejam sempre guardados, sempre protegidos. E a gente tenta de tudo. Se acercar de todo tipo de meios para protegê-los, supri-los, fazer com que eles alcancem a idade adulta. Mas, na verdade, só tem uma coisa que funciona de verdade. Isso está aqui nesse texto. O temor do Senhor. Ele é classificado aqui como um forte amparo, uma ajuda daquelas que ninguém pode duvidar que essa pessoa vai conseguir fazer tudo que ele precisa fazer. Forte amparo. Você pode, do jeitinho como você está sentado aí, tem a sensação de que isso aqui não vai afundar. Multiplique isso aí infinitamente mais. Isso é alguma coisa forte. O texto diz que quem teme ao Senhor tem um forte amparo. Isso é verdade. E isso acaba respingando dentro do seu círculo familiar. O texto diz que se eu temer ao Senhor, isso vai ser um forte amparo para mim e vai ser um forte amparo também para as minhas filhas. E no caso de vocês, para os filhos que vocês têm, eles terão a alegria de estar num lugar completamente seguro, do jeitinho como você se sente. Fora de Cristo Jesus, não há nada que a gente possa chamar de seguro. Não há nada que você possa dizer,
dormir hoje e acordar amanhã e ter aquela certeza de que aquilo vai continuar do mesmo jeito. Não tem essa certeza. Nenhum de nós temos. Ninguém criou nada até agora assim. Mas o texto diz de forma muito simples: temer ao Senhor lhe dá forte amparo. Para viver, a gente vai precisar exatamente de um auxílio, de algo forte, alguma coisa em que você pode confiar. E o texto diz que esse é o temor ao Senhor. O Senhor é um forte refúgio para todo mundo que buscar nele esse tipo de auxílio. No Salmo 91, que é um salmo que virou um talismã para muitos, alguma coisa supersticiosa, a gente sabe que não é, mas virou porque às vezes nas casas as Bíblias estão abertas nesse texto, às vezes carregam na pulseira, mas ele diz alguma coisa muito interessante: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, esse descansará. Esconderijo do Senhor, aonde ele se esconde? A sombra do Onipotente, aquele que é o único. Se você está guardado lá, ninguém tem condições de ter acesso a este lugar. Só que isso não é um lugar geograficamente falando. Temer ao Senhor é reconhecer aquele que nos fez, aquele que nos gerou desde o ventre dos nossos pais. É saber honrá-lo, respeitá-lo em todo o tempo. É saber que não se deve tomar decisões sem antes saber qual é a vontade dele. Isso é honrá-lo. Isso é temê-lo. Isso é saber que qualquer coisa que você faça fora dele é risco sempre. E é um risco incalculável. E é um risco que talvez não tenha como consertar. Ou se não tiver como consertar, não tem como preservar a sua própria vida, porque tem coisas que a gente falha e a gente só perde as coisas. Mas tem outros erros que a gente perde as coisas e perde a vida. E o Senhor, tudo que Ele quer é salvar as nossas vidas. Porque as coisas Ele dá a oportunidade a gente de ter outra. Normalmente a gente vê tragédias e aí vê aquela frase: perdi tudo. Dita por pessoas que não tinham nada, eles dizem: eu perdi tudo. Mas no fundo, perdeu coisas. Mas ainda está vivo. E quem manteve essas pessoas vivas foi o Senhor. Esse forte amparo, esse lugar poderoso. Quem teme ao Senhor é exatamente uma pessoa bem protegida, bem guardada. É uma pessoa segura. E diz que o temor do Senhor é a fonte da vida, é de onde vai se originar a vida. Você quer viver? É a pergunta do salmista. E Pedro repete isso. Você quer ter largos dias felizes? Tema ao Senhor. Aprenda a honrar o Senhor. Aprenda a amá-lo de todo o seu coração. Aprenda a cuidar dessa relação que hoje está aberta entre você e Ele. Antes estava bloqueada, porque Isaías diz com toda certeza: o que faz separação entre nós e o nosso Deus é os nossos pecados. Mas para muitos de nós que está aqui agora, eu conheço quem está aqui à minha frente e sei que já professam a sua fé, então não há como a gente imaginar que vocês não tenham acesso ao Senhor. Deus abriu a porta, vocês entraram, acesso livre vocês têm.
nós temos. Nada mais nos impede. Mas nós precisamos cada vez mais dar valor a isso. Aproveitar toda a oportunidade para conhecer o Senhor, para saber o que é que Ele quer, o que é que Ele ensina, o que Ele também não quer, para cada dia a gente ir na direção dEle praticando. Quando a gente fala de temer ao Senhor, a primeira coisa que alguns têm na cabeça é ter medo. Não é necessariamente ter medo dele. Temor não é um medo. Temor é um respeito muito sério, muito profundo. A gente sabe que não dá para brincar com Deus. Tem pessoas que têm muito mais temor, respeito às forças das trevas, às seitas, aos demônios, do que ao próprio Deus que fez o universo. O próprio Deus que com uma palavra pode acabar com tudo. Até Jesus disse, olha, não temam aos homens que matam uma carne, matam um corpo e depois não sabe o que faz com o espírito, porque você ainda continua vivo. Antes, pelo contrário, temam a Deus, que pode acabar com o corpo, acabar com a alma, com o espírito e lançar tudo no inferno e acabou. Não dá para brincar com forças como essa. O que se pode fazer de sábio é aproveitar, porque esse Deus nos convidou para estar ao seu lado. Desperdiçar isso não seria nada sábio. Se você tem a oportunidade de estar num lugar forte, você vai ficar vulnerável por quê? Temer ao Senhor é fundamental se nós queremos ter um lugar seguro para nós e para os nossos filhos. Os pais que não temem ao Senhor têm se esforçado em muito, mas na verdade, muitos dos filhos não têm sido amparados, não têm vivido de forma correta, porque os seus pais não têm esse amparo para oferecer, para lhes repassar. O ensino das Escrituras é a única certeza que nós temos de que nós temos vitória sobre o pecado, sobre o mundo e qualquer outra coisa que se levante contra Deus e contra a nossa integridade, porque de fato é a palavra do Senhor que é luz. Salmo 105, 19, verso 105, luz, lâmpada para os pés e luz para o caminhar. Um pai que teme ao Senhor, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai ensinar aos seus filhos como andar na luz. Onde obter essa luz? 1 João diz que Deus é luz, Deus é luz. E diz que se andarmos na luz, como Ele é luz, nós temos comunhão com Ele e uns com os outros. A nossa casa vai andar no caminho do Senhor. Os nossos filhos, quando tiverem dificuldades, vão orar ao Senhor e em tempo hábil vão ser perdoados, vão ser restaurados, vão continuar vivendo, vai gozar de todo o bem que Deus tenha reservado para eles. Os nossos filhos fazem o que veem em nós. Nós copiamos outras pessoas. E os pais são os primeiros que a gente aprende a copiar. Eles falam, eles ensinam, mas a gente vai muito mais pelo que vê fazer. Porque a gente acredita que o que a gente faz é o que a gente crê. Se está fazendo, porque isso deve ser bom para ele, porque isso deve ser legal, isso deve ser bom, então vou fazer também. Se um pai ou uma mãe temer ao Senhor, os seus filhos vão ter a sorte de fazer o mesmo.
Eles terão que passar pelo mesmo processo, crer no Senhor, ouvir a palavra, crer na palavra e o Senhor os salvará. Não significa dizer que filhos de crente já nascem por natureza salvos, porque a salvação é por meio da fé em Cristo Jesus. Mas a fé vem pelo ouvir a palavra. E enquanto eu falo a palavra para as minhas filhas, elas ouvem a palavra e dentro do seu coração eu oro para que o Senhor faça a palavra produzir a confiança necessária para que elas também façam a mesma decisão que eu e a mãe fizemos. Alguém pregou para nós e nós precisamos pregar para elas. Mas Deus que salvará. Mas eu precisei temer ao Senhor para que as nossas filhas pudessem ter um amparo, um refúgio. Refúgio é um lugar onde você se protege, é um lugar onde você se esconde quando está ameaçado pelo mal. A gente sabe que o mundo é mau, a gente sabe que no mundo as aflições, ela é certa todos os dias. E Jesus mandou que tivéssemos um bom ânimo, não deixasse a cabeça baixar, mas que confiássemos no Senhor sempre. E os nossos filhos vão passar por muitas coisas que nós já sabemos de antemão o que é. Nós já passamos por elas, mas os nossos filhos não serão poupados. Deus também os testará. Deus também fará com que eles passem por essas coisas e saibam escolher o que é consistente do que é algo que é um vapor, não tem valor nenhum. Graças aos filhos que têm pais hoje no Senhor, mas também graças aos filhos que ainda não têm seus pais salvos, mas têm amigos, outros, tem tio, tia, alguém como referência. Essa pessoa vai acabar sendo alguém que você vai ter que copiar, porque também está andando certo. Eu nunca vi pessoas que temem ao Senhor se dar mal, mas já vi muita gente que não teme ao Senhor se atrapalhar. Tem muitas pessoas que pagam para ver e acabam sofrendo, porque rejeitam ao Senhor. Quando a palavra diz para os filhos honrar os pais, isso equivale também para Deus, equivale também aqui para os pais. Diz: filhos, honrem aos vossos pais. A gente pensa que honrar é simplesmente dizer bença pai, bença mãe. Sabe o que é honrar ao pai e à mãe? É você fazer exatamente tudo de correto que viu nele quando ele não mais estiver presente diante de você. Aí você vai à escola ou vai à faculdade e lá você procede de acordo com o que recebeu de ensino. Alguém vai lhe perguntar, a primeira coisa a fazer: você é filho ou filha de quem? Se você se der bem, for uma pessoa brilhante, a primeira coisa que procura saber é a sua origem, de onde você veio. E vai acabar chegando nos seus pais. Alguns têm a surpresa de chegar nos pais dessa pessoa e descobrir que esses pais não sabiam, não tem nada do que encontrou nos filhos de bom. Aí diz: como pode? Só que essa filha, esse filho, cujo pai ainda não conheça o Senhor, está honrando o seu pai de uma maneira que quem está vendo o seu pai não conhece, vai crer que o seu pai é assim. Você acabou de jogar um crédito na conta de seu pai, sem saber. Você honrou seu pai, porque ninguém saberá as fraquezas do seu pai se o seu procedimento for cada vez melhor do que o dele. Você está melhorando em você o seu pai. O seu pai está ficando melhor. Se ele tem um defeito e você não seguir esses erros, você está tornando ele melhor em você. Já em relação a Deus, Deus não tem defeito nenhum.
Mas quando eu temo a Ele e procuro na sociedade, nos lugares onde eu estou, e eu procuro praticar o ensino que eu dele recebi, quem acaba recebendo a honra e a glória é você? Não, alguém vai dizer assim, ó, graças a Deus que você é diferente. Eu não sei o que é que você tem, mas você é completamente diferente. Graças a Deus por isso. Olha os créditos para onde vai. Você acabou honrando ao Senhor. Você acabou fazendo com que alguém abrisse a boca para dizer glória a Deus, graças a Deus, mesmo não querendo, admitiu que em você a obra de Deus está sendo tão bem feita, porque a pessoa teve a chance de ver a coisa ao vivo e a cores. Jesus honrou ao seu Pai. Todas as pessoas que olharam para Jesus, Jesus estava esperando que elas vissem seu Pai nele. Jesus estranhou quando Filipe questionou, me mostra o Pai. Aí ele diz, você não crê que o Pai está em mim e eu estou nele? Será que você não vê que o que eu faço é o que o meu Pai manda fazer? Que tudo que eu faço não vem de mim, não é a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou? Até agora, você não viu isso? Jesus só honrou o seu Pai, porque qualquer pessoa em sã consciência que vasculhar a vida de Jesus vai vê-lo falando 100% em seus discursos, em seus ensinos, em suas atitudes. Ele não falou dele um só minuto. E num momento, foi até Alex que citou isso, acho que foi hoje, num momento só em que ele vai fazer uma oração pública, abertamente, ele parece estar pedindo desculpa. Ele diz, Pai, eu estou fazendo essa oração para que eles saibam que o Senhor sempre me ouve. Não precisaria eu estar dizendo isso. Ele parece se desculpar, porque na realidade, naquele momento ele vai fazer uma referência dele. Mas ele está o tempo inteiro falando do seu Pai. O meu Pai é assim, o meu Pai age dessa forma, o meu Pai trabalha até agora, o meu Pai, o meu Pai, o meu Pai. E todos que olham para o Evangelho sabem que Jesus não falou dele, mas falou de seu Pai. Ele o honrou, e o honrou de tal modo que é impossível, a não ser os incrédulos de fato, aquele a quem Deus não deu ainda a capacidade de ter os olhos abertos para crer. Mas os que estão crendo, aqueles a quem Deus separou para crer, essas pessoas quando olham para Jesus não têm dificuldade em ver o Pai nele. Deus, o Pai, está nele. E ele honra o Pai. Se Jesus faz qualquer coisa que o Pai não mandou, ele estaria desonrando. Porque ninguém dará graças a Deus pela sua obra. Ninguém apontará para o seu Pai, porque na realidade o Pai o enviou. Deus Pai o enviou, e enviou para morrer pelos nossos pecados. Vocês ainda lembram disso? Que ele morreu pelos vossos pecados? Isso é fundamental, a gente não pode esquecer jamais. Ele morreu pelos meus pecados. Ele morreu por causa dos meus erros. Ele morreu para que eu pudesse receber o perdão dos meus pecados. Ele poderia ter feito qualquer outra coisa, mas ele escolheu honrar o seu Pai.
Então, se um filho vai para a faculdade, se um filho vai ao trabalho, vai a qualquer lugar e procede corretamente, ponto para seu pai, ponto para sua mãe. E se um filho vai para a rua e faz qualquer coisa que seja contrário ao que aprendeu dentro do seu lar, ou que aprendeu de correto da parte do Senhor, menos crédito para sua mãe, para seu pai. Desonra, ele está levando para dentro de casa. Mesmo que diga, eu não estou nem aí. E se isso está acontecendo, nós seremos punidos, porque isso é considerado pecado. Desonrar o pai, desonrar a mãe é considerado pecado. Não seguir o ensinamento correto e justo é praticar pecado. E Jesus morreu pelos nossos pecados. Então a gente tem que decidir quem vamos honrar, a Deus ou a nós, a Deus ou aos homens, a Deus ou a qualquer coisa. Precisamos honrar ao nosso Pai. Decida isso. Não importa, o apóstolo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus, o nosso Pai. Façam para a glória de Deus. Ponha isso bem nítido no teu coração. Você vai ter a vida inteira para isso ficar firme. Qualquer coisa que eu estiver fazendo, eu posso até errar, mas se eu estiver fazendo com o intuito justo de glorificar a Deus, de jogar os créditos para Deus, Deus vai me honrar, Deus vai te honrar por isso. Porque você está acreditando em Deus, na conta dele, tudo que é dele. E Jesus disse uma certa ocasião, dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Nós precisamos honrar ao Senhor. Paulo usa uma frase, não sei se é na igreja de Coríntios, mas é uma dessas que ele diz, ele fica feliz, acho que é, não sei se é Colossenses, que ele fica feliz, é Colossenses ou Filipenses, depois vocês conferem, que ele fica feliz porque os irmãos estão obedecendo a ele na ausência dele, na presença ou na ausência. Não precisa alguém estar perto, marcando, cobrando para você fazer o que é certo. Mesmo que os seus pais não tenham te ensinado tal coisa, mas você descobriu pela palavra, você descobriu de um jeito que Deus te mostrou. Deus faz isso para que teu pai e tua mãe tenham um bom nome aonde você for. Para que ninguém fale mal dos seus pais, para que ninguém difame a tua mãe, para que ninguém fale mal de tua casa. Seja um bom filho, seja um servo, uma serva de Deus, onde você for. Você quer viver? Você vai estar cumprindo o primeiro mandamento, que ainda vem de brinde, de bônus, uma promessa para que te vá bem e para que prolongue os seus dias. A promessa com um bônus, o mandamento com um bônus, a promessa de vida tranquila, a promessa de ser bem-sucedido. Honrar pai e honrar mãe. Deus, não sei por que ele fez isso. Ele ainda botou um bônus em quem se aventurar a praticar isso. Se você está honrando a Deus, Deus vai acreditar na tua conta tudo que Ele quiser acreditar. Se você honrar seu pai e sua mãe, na tua conta, na tua vida vai ser acreditada toda a vida e a bênção que o Senhor decidiu derramar sobre você. Isso é verdade. Isso não é conversa. Está escrito, e a gente está vendo em muitos casos de filhos que são bem-sucedidos porque decidiram honrar os seus pais, independentemente do que eles fizeram ou deixaram de fazer. Mas também tiveram filhos que decidiram fazer diferente porque seus pais não foram o que queriam, então se revoltaram e se transformaram em algo absolutamente absurdo do que a gente poderia imaginar, mas isso era para ferir seus pais.
Isso é para afetá-los, para mostrar a sua vingança, o seu desejo, a sua insatisfação em relação ao que ele não foi, ao que ele não deu, ao que ele jamais pode dar a partir dali para frente. Se seus pais precisam ser perdoados por você, prova agora seu amor ao Senhor, sendo o melhor filho que você pode ser ainda hoje. Honre ao Senhor e honre aos seus pais. Efésios 6, Paulo diz: faz isso porque isso é justo. Chamou de algo justo. Se é justo isso, não fazer é o quê? Injustiça. Aí você diz: mas o cara ou aquela mulher não me deram tanta coisa, não fizeram tanto. O que seria injusto se eu também não desse nada a eles? Não esqueçamos que foi deles que Deus fez com que viéssemos. E que a história deles é diferente da sua. Você não sabe o que ele passou, nem tudo seus pais vão te contar para te poupar, mas o que importa é que em determinado tempo Deus o chamou para fazer com que você viesse à tona. E é justo que você honre a cada um deles. E não fique colocando empecilhos, não cobre, não exija mais nada. Se você já chegou a essa idade, glorifique a Deus, porque se seus pais não puderam fazer, Deus não deixou de fazer. Deus usou sua mãe, Deus usou sua avó, Deus usou sua tia, Deus usou seu irmão, Deus usou qualquer pessoa, mas Deus não deixou você morrer. Mas agora realiza o desejo dele, de Deus. Qual é, Deus, o seu desejo? Eu vou honrar esse homem, eu vou honrar essa mulher, porque aonde eu for, o nome deles não vai ser defamado. Por mim, não. Eu nasci, você nasceu para ser boas referências para os seus pais. Tem pais, eu vi uma história assim, que desprezou seu filho um bom tempo, e depois de anos, esse filho se projetou socialmente e ficou bem de vida. E esse pai descobriu isso. E o pai estava na pior. E de repente o pai procura esse filho. E esse filho olha para esse pai e agora está desconfiado. Você só se aproximou porque agora eu tenho alguma coisa. Naturalmente socorre. Mas independentemente do que seja, se nós hoje já estamos em Cristo, não importa as intenções dos nossos pais, e nesse caso que eu estou especificamente citando, você deve ajudá-lo de acordo com as suas possibilidades. Você não deve negar o apoio. Você deve pedir sabedoria para honrá-lo e respeitá-lo na condição que ele está agora. E não exija dele que ele mesmo não conseguiu fazer. Porque nenhum pai, nenhuma mãe daria um filho pedra, disse Jesus, para comer, para quebrar os dentes se tivesse com fome. Fernandinho Beiramar, os traficantes que estão aí presos, mais perigosos, estão investindo para que seus filhos não vão para lá, não vá para lá. Eles já estão decididos que a vida deles é essa, mas eles não querem que seus filhos tenham esse mesmo caminho. E são classificados como os piores. E Jesus estava certo quando disse: vós, sendo maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos. Nenhum pai em sã consciência quer fazer isso, quer ver seus filhos fracassados,
Tudo que a gente quer é que ele se projete, que ele se dê bem. Eu tenho um cliente que o filho dele está jogando num clube desse aí, bom, mas o filho está tentando ajudar ele é alcoólatra, mas o filho deu camisa, deu tudo do time, quer levar ele para Santa Catarina, mas ele diz: eu não quero. Aí ele: sabe por que eu não quero, Celê? Porque eu não pude dar a ele nada disso. Eu quero que ele seja feliz, eu quero que ele exploda aí de sucesso no clube que ele está. É um clube famoso, eu esqueci o nome agora, mas profissional, né? Mas eu não quero nada, porque eu sei que eu não pude oferecer para ele. Eu queria fazer, mas eu não tive, eu não consegui. Ele faz de tudo, manda camisa, manda dinheiro, eu digo: eu não quero nada. Já tem outros pais que fariam o inverso. E o filho o tempo todo correndo atrás, querendo mostrar, querendo honrá-lo. Dessa forma, né? Ajudando financeiramente. Mas sabe o que é que ele diz? Ele está me honrando muito mais quando eu ligo a TV e vejo ele jogando. Eu vejo ele se dando bem. Porque eu choro todos os dias. Porque era tudo que eu sonhei para ele, mas eu mesmo não tive condições de dar. Mas não sei como ele chegou lá. Esse filho honrou o pai sem saber que estava fazendo isso. E está tentando dar coisas, mas ele deu muito mais. Quando ele venceu, quando ele passou por tudo que tinha que passar, venceu, o pai recebeu na sua conta os créditos. E ninguém conhece o pai. Esse é o desejo do Senhor. Pai, nós te agradecemos. De coração te agradecemos porque não tem ninguém melhor que o Senhor. O Senhor verdadeiramente é aonde a gente precisa se ocultar, se esconder. Nenhum lugar é seguro, mas em Ti nós gozamos de plena segurança. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, ainda que tudo se desmorone, há um lugar em Deus para nós. É o que a Tua palavra nos garante. Se Deus for por nós, não há quem possa resistir a nenhum de nós. Porque o Senhor é a vitória. Do Senhor vem a vitória. O Senhor é o nosso general, o Senhor nunca perdeu batalha nenhuma. Não há quem possa confrontar, não há quem possa chamar o Senhor para uma briga e vencer. Não há quem possa ter argumento contra ti em lugar nenhum. O Senhor é o Senhor absoluto. E qualquer que temer ao Senhor tem as garantias de proteção. Que o Senhor Deus proteja cada um de nós. E que cada um de nós, Senhor Deus, possa todos os dias experimentar isso na prática, podendo constatar que estão realmente seguros. Que não precisa acontecer um acidente para saber que o Senhor está do lado. Que não precise perder alguma coisa para saber que está do lado. Deus, seja lá como o Senhor vai fazer, mas que o Senhor faça com que cada um de nós estejamos gratos por estarmos no lugar forte e que nos sintamos seguros. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês.